motivo, né, de alegria estarmos todos juntos, né, congregando no Senhor. Não são todos que têm essa oportunidade, né, mas se Deus nos despertou, nesse dia de hoje nos acordou, né, nós devemos glorificar o nome santo do Senhor, né, porque muitos não despertaram nesse dia de hoje. Então vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, né, enquanto nós podemos encontrá-lo, né, enquanto nós podemos alcançar a salvação dele. Amém? Eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra em Romanos 13. Meu trabalho é fácil porque nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas acerca. Aqui na minha Bíblia tem o subtítulo assim: o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Então o Senhor Jesus vai nos falar no dia de hoje sobre amor ao próximo, sobre nós nos revestirmos da arma da luz, porque Ele, como já foi falado aqui, Ele é a luz do mundo, né? Então Ele quer que nós nos revistamos das armas da luz, né? Para nós combatermos as trevas. Ele não quer mais que a gente fique no meio, né, do que for trevas. Ele quer que nós ficamos no meio da luz. Amém? Todos acharam? Então diz assim, a partir do versículo 8, tá, igreja? Romanos 3, a partir do versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus, né? Eu acho essa palavra linda, igreja, porque ela fala do amor ao próximo e fala também para nós nos revestirmos das armas da luz, para nos revestirmos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor quer com essa palavra para as nossas vidas? Ele quer nos alertar, sabe? Ele quer nos alertar, Ele quer nos fortalecer na palavra dEle, né? Para que nós possamos resistir às astutas ciladas do inimigo contra as nossas vidas, né? Porque já fala também a palavra, o mundo jaz do maligno, né? Então nós estamos aqui na caminhada com Cristo, nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Fomos batizados nas águas como do mandamento, né? Recebemos o Espírito Santo, né? Que é o nosso Consolador, para estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, porque é uma promessa do Senhor. Ele falou: eis que, né, estou convosco todos os dias até o final dos tempos, né? A palavra também diz assim que aquele que crer será salvo, né? E que devemos perseverar até o fim, né? Aquele também que perseverar até o fim será salvo. E não é fácil a caminhada com Deus, né? Não é fácil estarmos aqui nos caminhos do Senhor. Por muitas vezes nós fraquejamos, né?
Por muitas vezes a gente pensa que vai perecer, né? Aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra dele, vem e nos renova, nos coloca de pé, né? Para a gente lutar, né? Contra tudo aquilo que vem contra as nossas vidas. Nós temos a nossa fé, né? Aqui fala das armas da luz, né? O que seriam as armas da luz? As armas da luz, né? A palavra de Deus é uma delas. A palavra é a espada, né? Nós lutamos com a palavra, né? Que simbolicamente representa uma espada, né? Lá em Efésios 6, né? A partir do 10, vai nos falar também das armaduras de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Como é lindo a gente, sabe? Se revestir das armaduras e do escudo da fé. Está vindo dar-se falar de amigo, ó, o escudo da fé. Escudo da fé. Então eu estou com fé em Deus que todo mal vai bater por retirada da minha vida, da minha casa, da minha família, né? Da minha história. Pode demorar o tempo que fosse, igreja, é uma luta, né? Mas se Deus está conosco, nós já somos vencedores, né? Basta o que? A gente perseverar, né? O cansaço veio, alguma coisa te abateu, você caiu, não importa, Deus te levanta, né? O teu próximo, que está cheio de amor de Deus, o seu próximo, se você cair e o seu próximo estiver cheio do amor de Deus, ele vai fazer o que pelo seu vida? Ele vai te estender a mão e falar, levanta que eu te ajudo, né? Está difícil a caminhada, vamos junto. Você não aguenta mais orar, eu vou orar para você, né? Coisa linda. Até ficou emocionado. Então, igreja, uma das nossas também armas seria a oração, né? A oração, ela tem um poder infinito, assim, né? Na minha opinião, assim, né? Na oração, quando chegamos ali, né, perto do Pai, principalmente quando é só você e Deus, né? Às vezes é só você e Deus e a promessa, como diz o louvor. Tem um louvor que fala, né, igreja? Deus e uma promessa. Deus e uma promessa. É dessa forma. Às vezes é nós, Deus e a promessa. Mas o importante é você perseverar até o fim. É a sua fé não baixar. E também acreditar que Deus é soberano para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. E Ele sempre vai fazer o melhor pelas nossas vidas, mesmo que a gente não entenda, né? Mesmo que a gente pense que aquele não de Deus, às vezes, sabe, você ficou triste porque você, né? Falou, como assim? Ele não atendeu, mas não é isso, porque Deus conhece lá na frente. É porque Deus sabe os nossos caminhos. Ele sabe como Ele vai também nos moldar, né, para receber a promessa. Às vezes o não de Deus também pode ser momentâneo, não é um momento, porque é um tempo determinado para todas as coisas, né? E aí, quem de nós aqui estamos preparados para esperar através do tempo aquilo que nós estamos pedindo? Quem aqui será que tem paciência no Senhor? Né? Às vezes é difícil exercitarmos a paciência no Senhor, porque às vezes o que pedimos pode vir amanhã, pode vir depois de amanhã, pode vir daqui uma semana, um mês, um ano, ou daqui vários anos. E aí? Se Deus demorar vários anos para cumprir o que Ele te prometeu, né, cumprir o teu sonho, a tua promessa, você vai estar perseverante? Ou você vai ficar fraco na fé? Ou você vai esmorecer, você vai querer se apartar do seu Deus? E não é isso que Deus quer, porque aqui fala, né, Deus não quer que a gente ande em dissoluções. Sabe o que é dissoluções? É uma ruptura, sabe? É o fim de um vínculo, sabe assim? Por exemplo,
ruptura, uma dissolução de um contrato de um negócio, ou mesmo de um casamento, ou ruptura de um costume. Então, assim, a dissolução pode ser para o mal, né? E por exemplo, ruptura de um costume mal, ok, né? Mas às vezes você está fazendo ruptura de um algo que, né? Por exemplo, inimizades, né? De um algo que Deus não quer, né? Deus quer o que? A nossa união, né? Ele quer que a gente viva unido. Então Ele não quer que a gente viva aí, como diz aqui na palavra, eu preciso pregar, igreja, para mim e para vocês, sabe? E é isso que Deus quer, Ele está nos alertando, Ele quer, todas essas coisas nós já sabemos, mas sabe, Ele está hoje nos lembrando, nos alertando, sabe? E nós precisamos ficar alertas à palavra do Senhor, nós precisamos revestir do amor, da palavra do Senhor, das armaduras dos altos céus. Nós precisamos estar cheios da luz do Senhor, cheios de Jesus Cristo. E se há luz em nós, então não pode haver em nós dissoluções, contendas, invejas, né? E aqui na minha Bíblia fala inveja, mas me parece que tem algumas versões que falam em ciúmes. Mas assim, inveja, fica com a palavra inveja, porque assim, inveja é diferente, né? Foi um pouquinho até do que o Jacob explicou aqui. É assim, quando a pessoa não tem inveja, ela se alegra com a vitória do outro, sabe? Agora, quando ela tem, ela quer diminuir a vitória do outro, sabe? Assim, ela... você tem... Tipo assim, grandes coisas, né? Às vezes tem pessoas que é assim, desdenha daquilo que você conquistou, né? Daquilo que você almejou, né? E o ciúmes, ele é diferente, sabe? O ciúmes, ele é assim, tipo assim, ele fica com ciúmes, por exemplo, de um irmão com o outro, porque você quer a atenção daquele irmão para você, que você está, sabe assim, sem medo, sem insegurança de perder aquele amor, sabe? Seja qualquer tipo de amor, né? Amor de família, né? De marido com mulher, né? Amor de amizade, enfim. Então, um pouco diferente. Aqui vai falar, né, da inveja. Né? Então, assim, a gente tem que tirar isso da gente, se a gente tiver, né? Senhor, eu preciso me alegrar com a vitória do outro. Se há algum espírito de inveja em mim, que saia e vai poder tirar em nome de Jesus. Porque o Senhor quer que nós vivamos em união, porque a inveja traz separação também. Acredita? Traz separação. E Deus quer nós em união, todos nós, não só aqui da igreja, em outros lugares, nós tenhamos união, amor com o próximo, união na nossa casa, na nossa família, né? Enfim. Um pouquinho antes também vai falar, né? O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Eu pulei aqui rapidinho só porque eu bati o olho, né? No Romanos 12, versículo 9 fala também. Nossa, são muitas palavras que Deus vai nos falando sobre amor. E Ele também falou para nós, se a gente tiver que resumir os 10 mandamentos, a gente vai resumir em 12, né? Que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente ama o próximo, e se a gente amar o próximo como nós mesmos, poxa, eu não quero mal para a minha vida, eu vou querer mal para o meu próximo. Não, né? Então é esse amor, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Né? Se eu quero ser vencedor, vencedora, eu também quero que o meu próximo seja vencedor, vencedora. Né? Em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor ela é muito linda nisso, né? Então, ele vai falar até no começo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, né? Que nos amemos uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, né? E aí ele vai falar um pouco dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume.
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí vem o alerta, no 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, assim, a gente tem que conhecer o tempo. A gente tem que conhecer o tempo da vinda do Senhor. Então, não é de hoje que nós estamos vendo aí os sinais, né? Os sinais estão aí. Guerras, né? Nações contra nações, terremotos, né? O amor de muitos se esfriando. Mas a palavra vai nos dizer que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, porque vai vir como ladrão, né? E diz na palavra, se o pai soubesse, o pai de família soubesse a hora que o ladrão iria vir, ele vigiaria, né? Ele vigiaria. Então, igreja, nós não sabemos. É por isso que temos que vigiar. A gente não pode cessar a nossa vigilância. Então nós temos que olhar para nós mesmos e ver: estamos revestidos das armas da luz? Né? Estamos revestidos do nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso caráter está refletindo o caráter de Jesus Cristo? Né? Estamos pregando a palavra? Estamos pregando a palavra da salvação para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso próximo? Estamos fazendo esse alerta? Ou o alerta está só com você? Né? O alerta não é para ficar só com a gente. É para a gente alertar outras pessoas. Amém, igreja? Eu até vou falar assim brevemente, né? Acho que tem 3, 4 anos. É porque assim, eu não anotei. Eu tenho essa mania, porque eu sonho e muitas vezes eu acho que eu vou lembrar depois, exatamente, mas às vezes eu não me lembro. Tem que lembrar que, né, a memória às vezes não está tão boa assim. Mas eu lembro bem, porque agora nós estamos no final de abril, vamos para o final de abril. Mas era no final de abril já para virar para maio. E eu tive um sonho com a volta de Jesus. Não era como fala exatamente na palavra, mas Jesus estava descendo cheio de luz dos céus. E era tipo um céu estrelado, era noite, estava descendo ali. Tipo na minha rua, né? Porque era um sonho, de acordo com o meu cotidiano, né? Então eu estava descendo ali. E era tão lindo e ao mesmo tempo tão assim, assustador no sentido de alerta, né? Porque eu pensei, ele fazia um gesto como se estivesse recolhendo as ovelhas dele, sabe? E aí naquilo que ele estava baixando, cheio de luz, cheio de pontinho de luz, não vi o rosto dele, mas era cheio de pontinho de luz. E aí eu entrei para minha casa correndo para falar: mãe, né? Pai, né? Olha, Jesus está voltando. Jesus está descendo agora. Estava minha mãe e minha avó na mesa da cozinha. E meu irmão, ao que me parece, estava no quarto dele. E eu lembro que minha avó falou assim: e o Fabiano? Porque assim, minha avó e minha mãe, elas conhecem a palavra, né? Tudo bem, são católicas, mas elas creem em Jesus como Salvador, né? Então elas também sabem, né? Essa parte da palavra da salvação. Então a minha avó falou: e o Fabiano? E aí, igual aquele alerta, sabe? De pânico, assim, um pouco assim: meu Deus, e meu irmão? Será que ele está salvo? Né? E também pensei, eu não falei, mas eu pensei no meu pai, sabe? Que naquele momento eu também não sabia onde ele estava, se estava no quarto dele, onde ele estava. Mas assim, e aí eu acordei, né? Acordei com aquele. É muito diferente de ter um sonho assim de revelação, acordei assim com uma sensação muito incrível, assim, sabe? Uma coisa assim do céu mesmo, assim. E aí ficou para mim uma lição, desde então. Muito engraçado, assim, desde então, a maioria assim, das vezes que eu estou, principalmente quando eu venho também estudar a palavra, sempre me mexe, Deus sabe, assim, me incomoda para estar falando da palavra da salvação, para a gente despertar
para a gente falar da salvação para o nosso próximo, porque a chegada de Jesus está próxima. Então, isso já são 4 anos, né, praticamente. Se não são 4, certeza que são 3. Mas é isso, entendeu? E assim, a gente não sabe a hora, mas ele tem nos alertado. Às vezes também, Jesus está nos alertando, porque a gente sabe que Deus também vai vir individualmente para cada um. Mas todos, né, Deus não quer que nenhuma alma se perca, todos devem ser salvos, né? Então é isso, alerta, a gente tem que nos despertar, a gente não sabe se Jesus vai vir amanhã para todos nós, né, ou se vai vir individual para cada um. Mas a gente tem que estar vigilante, então a gente tem que ter o amor no coração, a pureza, a santidade e a vigilância. Não podemos nos deixar contaminar pelas coisas do mundo, sabe? E assim, pergunta aqui para a igreja: que Bíblia nós estamos pregando com a nossa vida aí fora? Sabe? Esses dias atrás eu ouvi, né, um irmão falando isso, testemunho, eu falei: nossa, que forte, é isso mesmo. Sabe, assim, com a nossa vida, mesmo sem a gente pregar a palavra diretamente, mas o seu ser, todo o seu ser, que Bíblia? Qual é a sua essência, sabe? Que Bíblia você está pregando para quem te vê? Sabe, irmãos, isso é muito sério. Eu fiquei tão chateada esses dias com alguns comentários, não foi nem para mim diretamente, mas foi para todos nós, né? Vocês devem ter acompanhado por aí algumas notícias, né? Que, assim, infelizmente, eu acredito que seja por causa de alguns, daqueles que ainda não estão vivendo o Evangelho verdadeiramente, né? Mas já pensou, sabe, colocar o crente uma pessoa desprezível? Isso é sério? Nossa, gente, isso é tão assim, sem cabimento, né? Nossa, eu fiquei tão chateada com isso, né? Porque foi dito isso, sabe? Não importa agora quem falou, quem acompanhou as notícias talvez saibam, né? Mas assim, foi falado isso. E eu falei: não pode ser dessa maneira. E assim, não foi só uma pessoa famosa que falou, vira e mexe. Onde eu passo, vamos dizer, na minha convivência diária, de tudo que eu já vivi, vira e mexe, a gente ouve de quem não é crente. A gente ouve assim, que às vezes o evangélico, ele não é digno de confiança. Quem já ouviu isso aqui? Fala pra mim. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu alguém falando assim, é evangélico então? Sabe assim? Ouviu, evangélico então? E é engraçado que eu sou ao contrário, quer dizer, sempre fui, né? Ao contrário, por exemplo, desde que eu reconheci Jesus como meu suficiente Salvador, foi tão verdadeiro tudo para mim, que eu vivi até aqui, que assim, se eu tenho um irmão que vive as mesmas coisas que eu quero confiar que ele também seja de confiança, né? Seja uma pessoa honesta, que faz as coisas tudo direitinho, né? Mas assim, infelizmente não é todo mundo, né? Olha, eu já ouvi do meu pai falando do trabalho dele, que o chefe dele, sabe assim, confiou numa pessoa evangélica, essa pessoa decepcionou, sabe? É nisso que eu estou falando, se os irmãos entendem. Então, assim, que Bíblia nós estamos pregando? Porque nós temos a obrigação de, sabe assim, dissolver isso, de dissolver essa má impressão que muitos por aí têm dos evangélicos. Não está errado isso, né? Primeira coisa, somos evangélicos, então nós temos que obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, quais são os 2 principais? Eu vou amar ao Senhor, né, sobre todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Em tudo que eu for, eu vou louvar ao Senhor, porque se eu amo ao Senhor, eu vou obedecer os mandamentos do Senhor, né? Eu vou querer fazer as coisas tudo certinho, o mais certinho que eu puder, que nós pudermos, porque nós não somos
perfeitos, mas nós somos falhos, mas a gente vai procurar andar nos caminhos que o Senhor quer que a gente ande, não é verdade? E eu vou amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, hoje vamos nos revestir das armaduras de Deus. Vamos nos revestir de Jesus Cristo, do caráter de Jesus. Vamos nos encher de Deus, do Espírito Santo. Vamos encher as nossas lamparinas. Vamos estar prontos e vigilantes, porque nós estamos também pregando a palavra com a nossa vida, com o nosso comportamento. Seja onde nós estivermos, as pessoas têm que ver em nós a luz de Jesus. Tem que ver o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, porque a gente é falho, né? Mas a gente tem que exalar, sabe, a essência do Senhor, o brilho do Senhor sobre as nossas vidas. Porque Ele diz também: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João 12 fala isso, né? E aí, Ele quer que nós despertemos nesse sentido, que nós tenhamos a luz de Deus nas nossas vidas. E a luz de Deus é vida. Que a gente venha espalhar a vida, o amor, né? A santidade, né? A mansidão, a paciência. Como fala lá em Gálatas, né? Nós temos que, sabe assim, Deus, a gente tem que manifestar em nós os frutos do Espírito. E jamais manifestar, abolir das nossas vidas os frutos da carne, que são muito mais do que o que está escrito aqui, nesse Romanos 13, né? Porque lá em Gálatas 5 a partir do 19, vai nos falar isso, vai nos falar várias coisas. Né? Inclusive vai lembrar aqui também das bebedeiras, né? Das contendas, agora vai falar de outras coisas, de inimizades, feitiçarias, né? Só para não entender muito aqui, os irmãos depois podem ir lá, Gálatas 5, a partir do 19. Amém? O que é glutonaria? Alguém sabe? Então, é tipo gula. Consumo exagerado, né? A gente pesquisa no dicionário, a gente vê como gula, consumo exagerado de alguma coisa, sabe? E isso acaba vindo também como egoísmo, né? Você tem depois porque assim, eu quero muito, eu quero tudo pra mim, né? Nada pro outro, por exemplo, né? Tudo pra mim, é meu. Bebedeiras a gente sabe, né? Desonestidades também. E soluções, aquilo que eu expliquei aqui logo no começo, né? E contendas e invejas também nós já sabemos, né? Então, igreja, lá em Mateus 25 também vai falar sobre a palavra das 10 virgens, né? Teve as prudentes e as nécias. Que possamos ser as prudentes. Podemos andar como as virgens prudentes, né? Aquelas que estão ali vigilantes na palavra, nos mandamentos do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, fazendo tudo o que é correto, buscando a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ali renovando a nossa fé, sabe? Renovando as nossas forças do Senhor, nos revestindo das armaduras de Deus, das armas da luz. Outra arma que nós temos é a nossa boca. Nós temos nossa boca para profetizar, né? Há poder na palavra também. Então, mexemos no que a gente fala. Vamos falar só o que é bênção. Se for para falar o que é mal, melhor a gente não falar. Que a gente fique quietinho, né? Vamos falar o que é bênção.
Porque até a ciência tem se rendido ao poder da palavra. Até a ciência crê, se você falar para uma plantinha, você é boa, você é linda, você é maravilhosa, ela vai crescer, ela vai frutificar. Se você falar para a plantinha, ela é ruim, ela não presta, ela é o que há de pior nessa terra, ela vai morrer. Então, o poder da palavra, o poder da morte, da vida também está na palavra. O que sai da nossa boca diz também na palavra do Senhor. Está na língua. Né? Então vamos vigiar o que a gente fala. O que a gente escreve também. Porque a mensagem que a gente está tentando passar por escrito também está ali exalando um pensamento seu, um poder ali. Sabe? Então vamos vigiar os nossos pensamentos. Vamos colocar o capacete da salvação. Sabe? Purificar a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que não provém do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor não quer que fique no nosso coração, que não venha frutificar, não deixa frutificar. Não deixa frutificar o mal, corta o mal pela raiz. Está vendo lá o que não é bom? Corta pela raiz, sabe? Não deixa frutificar palavras más em seu coração e nem eu no meu coração. Não deixar frutificar aquilo que é bênção, aquilo que é bom, aquilo que é louvável. Né? De tudo que há, sabe assim, vamos pensar o bem. O Filipenses também fala. Pensemos em tudo que é bom, tudo que é agradável. Né? Então Deus vai nos dando em várias palavras, vai nos aproveitando as mesmas coisas. Romanos 12 ele fala para a gente renovar a nossa mente. Filipenses também fala, olha, pense em tudo que é bom, né? Na sua boca profetiza a vida, né? Vamos profetizar o bem, sabe? Então assim, é isso, igreja, assim, que a gente tem que dizer de hoje, que a gente venha nos revestir do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa em tudo de bom que Ele fez nessa terra, você usa como exemplo. Em todas as áreas da sua vida. Como que Jesus reagiria nessa situação que eu estou passando? Às vezes a gente tem que se calar. Porque quando Ele foi lá crucificado, Ele ficou mudo. Diz a palavra, como cordeiro mudo, Ele foi ao matadouro. Como cordeiro mudo. E ainda assim, ele ainda também defendia o próximo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Então, a gente também, que mesmo que com a ofensa ali chegando sobre a nossa face, alguém falando mal da gente, ou falando, apontando o dedo, falando coisas que nós não somos, né? Que a gente venha ter misericórdia também dessas pessoas. Eu aprendi isso, sabe? Que a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas, porque a palavra também diz, né? É daquele que toca no ungido do Senhor. Então a gente tem que ter misericórdia, sabe? E falar assim, Senhor, perdoa, porque ele está falando, ou ela está falando sem noção, assim, sem verdadeiro conhecimento da tua palavra. Eu te peço que o Senhor perdoe essas pessoas, né? Ou esse parente. Ai, igreja, é cada uma que a gente passa, mas olha, eu falo, sabe? Eu falo, ai, Senhor, perdoa, por favor, porque assim, a gente fica com receio mesmo da pessoa passar uma situação, né? Mas às vezes Deus fala que tem que passar também, né? A pessoa, né? Mas é isso, igreja. Então assim, nesses de hoje, que a gente possa ficar com esse alerta, porque lá em Mateus, vocês podem ver, Mateus 24, Deus vai, né? Mateus vai escrever todos os rumores, né, sobre a vinda do Senhor. E vai falar, ele vai ressaltar aquilo que eu já disse aqui, né? No versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo moinho, será levado uma, e deixando a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir ao Senhor. Mas, considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Então, assim, na época de Noé, as pessoas estavam vivendo a vida normal. Estavam bebendo, estavam dançando, estavam casando, estavam vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã, vamos dizer assim. Como se eles não estivessem vendo lá, Noé construindo a arca, e já terminando a arca, e estava chamando ele de louco, né? Não estavam acreditando. Então assim é hoje. Haverá a segunda vinda do Senhor. E as pessoas não estão se apercebendo. As pessoas não estão acreditando. A palavra está dizendo para a gente. Os sinais estão aí. Não são poucos os profetas, os homens e mulheres de Deus que têm alertado isso para as nossas vidas, né? Pedindo sonhos, revelações sobre a vinda do Senhor. Então é hora da igreja despertar do sono, sabe? Tem a palavra também que fala: desperta tu que dormes. É para mim e para você, viu, igreja? No que nós estamos dormindo? Cada um de nós reflitamos no que estamos dormindo para a palavra do Senhor nesse dia de hoje. O que a palavra do Senhor nos instrui? Que nós estamos no sono, nós não estamos vendo, nossos olhos estão fechados. Despertemos, igreja. Despertemos o nosso sono. Né? Porque o dia já vem vindo. O dia do Senhor está próximo sobre as nossas vidas. Lá, vou falar de novo, no versículo 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aí no último versículo 14 fala: mas revestivamos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não é para a gente se deixar levar pelos desejos da carne, sabe? Isso é concupiscências, vontades, desejos da carne. A carne, nossa carne é fraca, né? Mas o Senhor pode nos deixar forte pelo Espírito Santo do Senhor. Então nos revistamos hoje das armaduras dos céus, das armaduras da luz, nos revistamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos o que é bem no momento oportuno, sabe? Façamos o bem sempre que oportuno, não importa quem. Não vamos fazer como aquela palavra do bom samaritano, passar de largo sobre situações do seu próximo. Por exemplo, quem é seu próximo? Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, seu tio, seu primo, seu vizinho, sua vizinha, os irmãos da igreja. Por onde você passar, a pessoa que estiver do seu lado é o teu próximo.
Não importa se você conhece, se você não conhece, mas ela é o teu próximo. Então, na palavra do bom samaritano, passou o levita, passou o sacerdote e eles estavam de largo o propósito. Só porque, será que é porque não conhecia? Né? Será porque ele seria um estrangeiro? Ou porque ele estava daquele jeito? Ou porque eles acharam que pecou? Ou só porque ele estava com pressa mesmo, também diz na palavra, né? Estava com pressa, passou. E aí vem um bom samaritano e nos dá um exemplo, né? Que o bom samaritano representa Jesus, né? Nessa palavra. Ele não vê distinção. A salvação não foram só para os judeus, como Pedro pensava, né? Jesus mostrou para Pedro, através de uma revelação que ele teve, que a palavra é para todos. Ele aprendeu isso quando Cornélio, orando na casa dele, que era um centurião romano, Deus enviou um anjo lá para Cornélio e falou: olha, Cornélio, vai lá na casa de manda teus homens na casa de Pedro, né? Porque ele há de falar com você, né? Algo que você precisa saber. Porque Cornélio era um homem bom, diz a palavra. Ele fazia orações, ele dava ofertas, né, para a igreja. Então, só que ele não conhecia Jesus ainda, né? E Jesus não quer que nenhuma alma se perca, né? E naquela época, os apóstolos, né, ainda tinham certo preconceito. Achava que a salvação era só ali para eles. Então, nesse mesmo dia que o anjo apareceu para Cornélio, Deus também deu uma revelação para Pedro. Pedro estava orando, estava com fome, e ele teve uma revelação de uns quadrúpedes descendo do céu, né? E aí, voltou no lençol. Não vou falar tudo aqui, mas que a visão falava para ele: Pedro, levanta, mata e come. Ele via, ele estava vendo uma visão, mas não estava entendendo que aquilo era para ele, né? Aí ele falava assim: não, meu Senhor, eu não vou comer coisa impura. Tadinho, né? Ele estava achando que ele estava seguindo a palavra direitinho ali, de não comer coisa impura e tal. E aí ele falou isso 3 vezes, foi mostrada a visão, 3 vezes Pedro falou isso, que ele não ia comer coisa impura, pois aí falou para ele: não te faças você impuro aquilo que eu purifiquei. Então, se Deus está mandando de fazer algo, ir até uma pessoa, ir até um lugar, ou falar algo, falar uma palavra, enfim, se Deus está mandando e você tem aquela cisma, né? Não vou porque às vezes a gente está ainda com os olhos fechados, sabe? Com uns preconceitos, nossa visão ainda está fechada. Então ali, Deus abriu a visão de Pedro, começou na verdade a abrir a visão. Aí ele avisou: olha, vai chegar 2 homens aí na sua porta, né, que o centurião Cornélio mandou, você vai com eles. Então, se Deus não tivesse dado essa revelação para Pedro, ele não tinha ido lá. Os homens iam bater na porta dele e ele ia falar que ele não ia. Ele ia falar que ele não ia porque ele não se mistura, né? Ele não se mistura. Então eu acho tão linda essa palavra, igreja, sabe? Está lá em Atos 10. Se eu não me engano, acho que é isso. E aí assim, Pedro, quando chega lá, Cornélio está esperando com outras pessoas da família dele, com outras pessoas, já estava uma multidão lá esperando Pedro falar. E aí Pedro vai contar a experiência dele com Jesus. Pedro vai contar tudo o que ele acompanhou da história de Jesus Cristo. Então Pedro prega ali a salvação para Cornélio e toda aquilo. E aí ele começa a ver o mover do Espírito Santo do Senhor, movendo aqueles corações. Toda a casa foi cheia do Espírito Santo e as pessoas começaram a ser batizadas pela palavra da salvação de Jesus. E aí ele viu, ali ele reconheceu que de verdade Deus não faz exceção de pessoas. Ali ele entendeu que a palavra da salvação é para todos, independente se ele é estrangeiro, independente se ele é, sabe, ainda até aquele momento crê diferente, crê em outra coisa. Mas a salvação
do Senhor é para todos, igreja. Jesus não quer religiosidade, né? Ele quer o quê? O amor de verdade, sabe? Saindo dos nossos corações. Então, fique com essa palavra, igreja, né? Que a gente possa estar vigilante, né? Cheio do Espírito Santo e do amor de Deus, sabendo que a vida do Senhor está próxima. Então, vamos fazer a nossa parte, sabe? Vamos pregar a palavra com os nossos comportamentos por aí também, onde quer que nós vamos. Numa reunião familiar, no trabalho, na escola, na universidade, onde for. Vamos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos, com a palavra do Senhor. Não vamos andar em bebedeiras, não vamos fazer contendas, não vamos ter inveja, não vamos. O que mais quer falar aqui para nós? Andar em bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas e invejas, né? Nós vamos, estar cheios, revestidos das armaduras do Senhor, né? Por exemplo, com consciências da carne, vamos estar revestidos, né? E não nos deixar levar pelas concupiscências da carne, pelos desejos. Esse mundo, ele está projetado para nos fazer ter desejos de várias coisas, de várias maneiras. É um monte de propaganda, é muita coisa, e faz a gente querer as coisas do mundo. Mas veja, a palavra do Mica, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então Jesus não quer que nós percamos a nossa alma. A gente pode sim querer coisas, né? Mas assim, aquela coisa não pode ser o seu ídolo, né? Não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida e da minha vida tem que ser Jesus. Tem que ser o Evangelho do Senhor. Então, eu queria que os irmãos só imaginassem aqui, nesse final, se o mundo acabasse amanhã, sabe? O que para você importaria? Importa a tua casa? Importa teus bens? O que para você importaria? Sabe assim, a gente fazendo um exercício assim. Poxa, se a volta de Jesus está próxima, o que eu quero da minha vida? Será que eu quero aproveitar tudo que tem no mundo, né? Igual alguns falam, vou beber até cair, né? Não tem isso. Eu vou aproveitar o mundo até sei lá quanto, né? Quem não é crente, né? Não tem Deus, muitas vezes fala, eu vou aproveitar mesmo, eu vou beber até cair. Misericórdia, né? Então tem gente que não crê em Deus, vai pensar assim, o mundo vai acabar amanhã, então eu vou aproveitar tudo. Eu vou pular, eu vou fazer não sei o quê, sei lá, o que o mundo oferece que essa pessoa vai querer fazer, né? Mas é nós que cremos em Deus e na palavra do Senhor. O que vai ser mais importante para nós? Não é rever como nós estamos com o Senhor? Não é ver se nós estamos com a mente e coração purificados? Se a nossa salvação está guardada com Deus? Se a gente está fazendo tudo certinho? Gente, se a gente soubesse que o mundo acabaria amanhã, eu quero mais saber de estar com a minha salvação garantida. Quem mais aqui? Né? Em nome de Jesus, né? Igual a sua irmã brinca, sabe? Às vezes ele fala assim, não sei o que ele falou uma vez da passagem, né? Não sei o que ele falou assim, aí eu falei assim, então, mas sua passagem está garantida? A nossa passagem está garantida, igreja, para o céu, né? Estamos capazes. As pessoas querem viajar, não tem que garantir a passagem para viajar, não é? Seja de ônibus, seja de carro. De carro não, de avião. Aí de carro tem que garantir, né? A gasolina, né? O dinheiro para os pedágios. Então, qualquer viagem que a gente queira fazer, a gente tem que garantir a nossa passagem, né? A nossa locomoção. E aí? Estamos com a nossa passagem garantida para o céu? Né? Em nome de Jesus, eu creio em Deus, né? Que sim. E que se a gente amanhã não está, essa palavra que veio hoje é para a gente garantir mesmo a nossa passagem para o céu, para quando o Senhor nos chamar, né, que nós possamos ser arrebatados também para o céu.
neste dia de hoje, que possamos ser diariamente a Bíblia que o Senhor quer que o irmão, o nosso próximo leia em nós, né? Nós tenhamos sempre atitudes, né, que revelam o Evangelho, o brilho, o amor, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos revistamos nesse dia de hoje das armas da luz. Amém, igreja? Assim, olha essa oportunidade, as palmas ao Senhor.